capítulo 5, versículo 29 a 30, nós vamos ver como esse texto é bem psicológico, né? Eu vou ter que ser psicólogo um pouco hoje com vocês. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30 diz assim: Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se percam dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vai todo o teu corpo para o inferno. As pessoas dizem, pastor, fala de pecado, fala de inferno. São pregações muito fortes, pastor. Mas não, a função do pregador é simplesmente reproduzir e atualizar a palavra de Deus. Então, a gente não está aqui para dar opinião. Então, se Jesus fala de inferno, a gente tem que falar de inferno também. Se Jesus denuncia o diabo, a gente tem que denunciar o diabo também. E hoje Jesus está falando do inferno. Ele está dizendo assim, se teu olho te leva a pecar, arranca ele fora, porque é melhor tu ir sem um olho do que para o céu, do que tu ir para o inferno com o teu corpo todo. Se tua mão direita te leva a pecar, arranca tua mão direita fora, porque é melhor tu ir para o céu sem a mão direita do que tendo a mão direita ir para o inferno. Será que Jesus está mandando a gente pegar uma faca e arrancar o olho fora? Ou pegar um serrote e arrancar a mão direita fora? Será que é disso que Jesus está falando? Não, não é disso que Jesus está falando. O que é o olho direito? O olho direito é aquele que talvez tu usa para mirar. O olho direito é aquele que é o olho bom. Nesse sentido, a palavra direita quer dizer o olho que está certo. Ou seja, o olho direito é a tua visão. Como assim? O sentido da visão, que o meu precisa usar óculos? Não. Sentido de, sabe assim, qual é a tua visão sobre esse assunto? Qual é o teu ponto de vista sobre esse assunto? Qual é a tua ótica sobre esse assunto? Sabe que o microscópio, ele tem um lugar só para enxergar, né? Tu vai lá olhar, tu olha com o olho melhor, né? Aqui representado pelo olho direito. Olho direito, aqui está dizendo a tua opinião, o teu jeito de ver o mundo, a tua ótica do mundo, a forma com que tu vê o mundo. Se a forma com que tu vê o mundo, se a tua opinião te leva para longe de Deus, te afasta de Deus, te conduz ao pecado, muda a tua forma de ver o mundo. É melhor tu ir para o céu perdendo a tua razão, né? Não, mas eu tenho a minha razão, esse é meu jeito de ser, eu penso desse jeito. É melhor tu perder a tua razão, mas ir para ser salvo, do que tu manter a tua razão, tu manter teu jeito de ver as coisas e ser condenado. Aqui a palavra olho direito está dizendo isso, forma de viver, né? É o que ou seja, a tua capacidade reflexiva. Se tu reflete sobre algo e diz, não, isso que eu quero para a minha vida, é assim que eu penso, essa é a minha opinião sobre esse assunto, esse é meu jeito de ver a vida, esse é o teu olho direito. Se a tua opinião, se a tua reflexão está te afastando de Deus e te conduzindo ao pecado, abre mão dessa tua opinião. Porque é melhor tu perder tua opinião, perder tua razão, mas ser salvo, do que tu manter tua ótica, manter teu ponto de vista e ser condenado. Entendeu? E daí assim, e a mão direita? O que quer dizer a mão direita? A mão direita quer dizer a mão habilidosa. Aquilo que as coisas que tu está acostumado a fazer, que tu sabe fazer bem. Se aquilo, então a tua mão direita representa aquilo que tu é prático em fazer na vida. Se tu está acostumado a fazer tal coisa, se tu está acostumado a uma atividade, essa atividade que tu já está acostumado, tu faz bem. Se essa atividade que tu faz bem, que tu está acostumado, está te afastando do reino de Deus, abra mão desse costume. Acho que a mão direita seria isso, aquilo que tu está acostumado. Se esse lazer que tu está acostumado te afasta do reino de Deus, se esse jeito de fazer as coisas, se a forma com que tu tem se comportado te afasta de Deus e te leva do pecado, abre mão desse comportamento. Então, a mão direita é o comportamento que tu está acostumado.
abre mão desse comportamento. É melhor tu perder esse costume e talvez sofrer por perder um costume. Assim como dói arrancar a mão, muitas vezes dói perder um costume, mas é melhor tu perder esse costume, perder esse jeito de fazer as coisas, essa atividade que tu é acostumado a fazer e ser salvo, do que tu manter isso que tu está acostumado, manter esse teu jeito e ser condenado. Eu vou explicar de novo o olho e a mão. Tá? Então, assim, existem dois tipos de... a gente não é condenado por uma tendência, a gente não é condenado por uma tentação. A gente é condenado por uma prática errada. Aqui está se falando de prática. Aqui está se falando de hábito, de comportamento. Deus não julga a tentação ou a tendência. E algumas pessoas dizem assim, não, mas Deus que me fez assim, Deus que me fez com essa visão, Deus que me fez com essa prática. Na verdade, não. O nosso comportamento, ele não nasce com a gente. Nenhum comportamento nasce com a gente. O comportamento que nasce com a gente é a gente respirar, a gente chorar, a gente querer sugar leite. Esse é o comportamento que nasce com a gente. Todo o restante do comportamento é adquirido com o tempo, é aprendido. Nós aprendemos a falar, nós aprendemos a nos comportar, nós aprendemos a nos relacionar com o outro. Esse comportamento ele é aprendido. Então não existe essa história de, Deus me fez assim, eu sou assim porque Deus me fez assim. Se é pecado fazer tal coisa, então é Deus que é culpado do meu pecado, porque Deus que me fez assim. Não, não foi Deus que te fez assim. Deus te criou com capacidade para aprender. E tem dois tipos de comportamento, de hábito que se adquire, de comportamento que se adquire. O comportamento reativo e o comportamento reflexivo. O que é o comportamento reativo? O comportamento reativo é uma reação ao comportamento por causa das coisas que tu viveu. O mundo te empurra para um determinado comportamento, tu reage se comportando daquele jeito. Por exemplo, se na tua família é muito comum o uso de bebida alcoólica, quando tu era criança, tu via teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, teus tios bebendo bebida alcoólica, é normal que reagindo a essa vivência que tu tem, tu venha desenvolver o hábito de substância alcoólica. Né? Então, assim, não foi Deus que te fez alcoólatra, mas foi uma reação ao mundo. Ou seja, a reação, então, é o comportamento da mão direita, né? Cortar a mão direita. Aquilo que tu está habituado a fazer. Aquilo que tu está habituado a fazer. E o comportamento reflexivo é o comportamento que tu decide o que é melhor para ti. Tu para, tu pensa, tu olha e diz, não, é isso que eu quero. Eu vou fazer isso porque eu acho que isso está certo. Eu observei e eu acho que isso está certo. Esse aqui é o olho direito. Então, assim, não foi Deus que te fez, que fez com que tu se comportasse, talvez, com alcoolismo, talvez com uma imoralidade sexual, talvez com desonestidade, talvez com mentira. Não foi Deus que fez o mentiroso, não foi Deus que fez o imoral, não foi Deus que fez o viciado, mas sim o aprendizado. A gente nasce para aprender. Deus nos deu um cérebro para aprender. E a gente aprende reagindo àquilo que a gente vive. Uma pessoa que geralmente sofre abuso, ela tem uma tendência a ser imoral. Uma pessoa que vive num ambiente opressivo, ela tende a ser agressiva. Uma pessoa que vive num ambiente de manipulação, ela tende a ser mentirosa. São reações, mas não foi Deus que fez, foi uma reação. Então, assim, esse comportamento reativo que é representado no texto de Jesus como sendo a mão direita, tu precisa abrir mão desse comportamento reativo. Procure ajuda, vá se tratar, procure aconselhamento pastoral, busque na oração, procure psicólogo se for necessário, mas se livre desse comportamento reativo que te leva para o pecado e te afasta de Deus. Porque é melhor tu perder esse comportamento reativo, e vai doer para perder, porque tu está habituado com isso. Tu se identifica com isso.
Já se identifica com a imoralidade, se identifica com o vício, se identifica com a agressividade, se identifica porque tu aprendeu a ser assim, mas não foi Deus que te fez assim. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Jesus faria isso que tu diz que Deus te fez assim. Ah, eu sou imoral porque Deus me fez imoral. Jesus era imoral? Pois Deus te criou a imagem e semelhança de Jesus. Tu és a imagem e semelhança de Jesus da parte de Deus. Tudo isso que te difere de Jesus são coisas que tu aprendeste, seja por reação, seja por reflexão. Tu olhou e pensou, não, é melhor esse caminho. Aqui eu vou evitar a dor, então eu vou por esse caminho. Aqui eu vou ter mais prazer, então eu vou por esse caminho. Esse é o olho. Esse é o olho direito refletindo a tua ótica de vida. Abra mão daquilo que te afasta. É bem fácil saber qual é o crivo. Olha, como Jesus se comportava nas Escrituras, leia a Bíblia e veja como Jesus se comportava. Se Jesus era imoral, se Jesus era agressivo, se Jesus era viciado, se Jesus era mentiroso, se Jesus era desonesto, se Jesus era ganancioso. Olha no comportamento, lendo os evangelhos e vê. É assim, porque é assim que Deus te fez. Tudo que te difere de Jesus, na verdade, tu aprendeu, tu desenvolveu esse comportamento. Não foi Deus que te fez assim. Tu desenvolveu esse comportamento, quer por uma reação ao ambiente em que tu viveu, quer pela reflexão, pela opinião que tu foi desenvolvendo. E é necessário. Arrependimento é mudança mudança de atitude. Então, da mesma maneira que tu aprendeu a ter essa visão do mundo, tu pode agora desaprender. Isso quer dizer arrancar o olho. Mudar de opinião. Da mesma maneira que tu adquiriu esse hábito de se comportar dessa maneira, tu pode desaprender esse hábito. Isso quer dizer arrancar a mão. Arranque esse hábito, arranque essa ótica. Tudo aquilo que te afasta de Deus e que te leva ao pecado, isso é arrependimento. E não coloque a culpa em Deus, não foi Deus que te fez assim. Isso foi o resultado da tua experiência do mundo. Tu aprendeu esse comportamento, tu aprendeu esse jeito de pensar. Mas hoje Jesus te diz, se esse jeito de enxergar o mundo, se essa tua opinião de mundo te afasta de Deus e te leva para o pecado, abre mão dessa tua ótica. Arranca esse olho. Abre mão dessa tua ótica. Muda o teu jeito de ouvir as coisas. Se esses teus hábitos te afastam de Deus e te levam a pecar, arranca esse hábito da tua vida. Muda esse teu comportamento. Porque mesmo que seja doloroso, que seja desprazeroso, é melhor tu perder esse costume do que manter esse costume e perder a tua salvação. Quer um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto? Assista o vídeo